Então vamos dar início aos nossos trabalhos aqui, porque já tem bastante gente, tem 20 pessoas. Eu queria começar primeiro cumprimentando todo mundo. Espero que todos tenham passado um ótimo período de festas, de Natal, Ano Novo, férias, e aproveitado bastante com a família, que foi tudo certinho, com muita saúde, muita alegria. E aí nós vamos ter um ano assim muito legal. Assim, o primeiro semestre já fizemos aí, já indicamos a lista dos livros, com muita coisa boa, sabe? Já, hoje o Clementino já confirmou agora, no livro A Vegetariana, que a autora, estou sem livro aqui, a autora, uma sul-coreana, ganhou o Nobel de Literatura de 2024, nós incluindo, e o Clementinho, eu indiquei, e o Clementinho conseguiu contatar a professora de Língua e Literatura sul-coreana da Universidade de São Paulo. Eu conheci por causa de um outro livro que ela fez o prefácio e fez uma parte da história do livro. É um livro sul-coreano, um dos primeiros livros escritos para um sul-coreano, ele é de 1470 o livro. E até 1444, a Coreia do Sul não tinha idioma escrito, eles usavam o chinês. E a partir de 1944 foi homologado lá eu vou chamar imperador, pelo imperador, o idioma sul-coreano. E esse foi um dos primeiros livros que tem, é um livro de contos, assim, muito legal, e foi traduzido por essa professora, e tem um prefácio dela, e tem uma parte que ela conta, assim, faz uma abrangência do autor e da história, do contexto, muito legal. E aí o contato com ela, o Clementino estava dizendo que é uma pessoa, assim, extremamente acessível. Pode falar aí, Clementino, ela gostou do convite? Sim, ela gostou e teremos informações a passar depois que conversarmos amanhã com mais detalhes. Então tá bom. Muito bem. Bom, hoje nós vamos fazer, estamos no debate do livro Submissão, do Michel Houellebecq, e aqui temos aqui o professor Rafael Bassi. O professor Rafael Bassi, ele já foi palestrante no encontro da PAMAGES, do livro Memórias de Adriano, e ele é do Rio Grande do Sul, e foi uma palestra muito legal, apesar de eu não ter lido o livro, foi muito legal a participação e tal. E aqui eu tenho um breve currículo dele que eu vou passar aqui, sem grandes detalhes, porque senão nós vamos ficar muito longo aqui. O professor Rafael Bassi é graduado em História pela Universidade Federal do Paraná, graduado em Letras pela Universidade de Caxias do Sul, especialista em História Cultural e Filosofia Contemporânea, mestre em História pela Universidade também do Rio Grande do Sul e em Letras, Escrita Criativa pela PUC do Rio Grande do Sul. Doutor em História pela Unicamp e em Letras pela PUC do Rio Grande do Sul. Realizou estágio de pós-doutoramento em Filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul, autor de A Escrita da História e o Rei, editora Oikos, de 2014, Sobre a Escrita da História na Idade Média, editora Class, de 2021, e dos livros de contos O Homem que Gostava dos Russos, editora Patuá, 2018, editora Gato Bravo, Portugal, 2019, reeditado pela editora Zoom, de 2024. E O Dia em que Enganamos a Morte e Outros Contos, editora Zuc, de 2022. Professor Rafael Bassi, aqui o nosso esquema é assim, a gente começa, vai até umas 9 horas, porque o Uhum. pessoal aqui, eles adoram assistir a novela, então sai todo mundo É, correndo para ver a novela, é uma dureza, não tem jeito. Já tentamos modificar aqui os hábitos no grupo, mas não tem jeito, todo mundo quer saber o que vai acontecer com o Mavi, então, com a Viola, então, um problema sério aqui. Então, estamos nessas, mais ou menos, exatamente umas 21 horas. Então, tem assim um período agora, nós são 19, 17, mais ou menos 45, uma hora para a sua exposição, falar sobre o autor, sobre a obra do autor e tal. Depois abrimos para um debate aqui, animadíssimo, que todo mundo gosta de bater papo aqui. Fique à maravilha. vontade, professor, está com a palavra. Bom, boa noite a todos os presentes. Eu quero agradecer novamente ao Franco, que eu conheci no outro clube de leitura, e ao Clementim, que faz todo esse meio de campo maravilhosamente bem. E agradecer a presença de todos vocês, ao convite que a associação me fez. E eu quero falar uma coisa que eu vi agora há pouco ainda
porque eu acho que essas coisas que unem a gente literariamente são muito interessantes. Mas um dos caras que eu vou falar, que é um dos melhores amigos do Michel Houellebecq, que foi o cara que trouxe a obra do Houellebecq para o Brasil. Ele é daqui do Rio Grande do Sul, ele é um jornalista bastante famoso, chama Juremir Machado. Hoje é aniversário dele, 29 de janeiro, aniversário do Juremir. E foi justamente o Juremir que trouxe a obra do Houellebecq, porque eles eram amigos na época que ele morou na França, e traduziu os dois primeiros livros do Houellebecq, foi ele que traduziu. É, Mas enfim, daqui a pouco eu comento um pouquinho mais. Eu preparei aqui para a gente uma reflexão, principalmente sobre o autor de uma maneira mais geral, e depois alguns apontamentos sobre essa obra, Submissão especificamente, e até porque depois a gente vai levar aí o bate-papo aprofundando as discussões do próprio livro, né? Mas falar do Michel Houellebecq, para mim, é uma das coisas mais interessantes, assim, porque sempre se parte de dois pressupostos. Um, que ele, mais do que um escritor, ele é considerado pela crítica literária um polemista, né? Se vocês leram esta obra ou as outras obras do Houellebecq, vocês já podem ver que ele é um cara que trata de temas hiper polêmicos. Eu até separei algumas tretas literárias que ele se envolveu nos últimos anos. É, E a outra é que como é possível que um sujeito como o Houellebecq, que é aquele tipo de sujeito que ou a gente ama ou a gente odeia, e quando a gente ama com um pé atrás sobre muitas coisas quando fica sabendo sobre ele. Como é que ele consegue ser um dos autores franceses mais lidos da atualidade? Sobre essa questão de público, ele tem um público muito fiel e um público muito grande. Não é à toa que ele também é considerado um dos escritores franceses mais ricos, pelo fato de que a tiragem dos livros dele em questão de meses, ultrapassa milhões de cópias no mundo. Mas principalmente aqui, enquanto crítico literário, é o fato de que a história dele nos prende porque ela é bem escrita e ela tem um ritmo muito rápido, né? Ele cita, né? E para quem leu o livro, viu que o personagem principal, que é o François, ele é um acadêmico especialista na obra de um escritor francês, que é o Ruiman, é, que não tem esse ritmo, né? Se algum de vocês um dia se aventurar por alguma obra, o Ruiman tem muito pouca coisa em português, mas é um ritmo, é aquele ritmo meio que o próprio Proust, né? Que é um ritmo lento, carregado, que leva-se muito tempo para ler. E o Houellebecq não. O Houellebecq, ele é um sujeito que tem um ritmo de escrita que nos prende, né? Eu fui reler o livro agora, para o nosso encontro, e eu não sei como vocês leram, mas eu também estava de férias, então eu consegui ler o livro em um dia e meio. Em duas vezes que eu sentei no sofá para ler o livro acabou, né? E porque ele tem um ritmo de escrita muito boa. E esse ritmo se mantém na obra do Houellebecq, né? Mas enfim, vamos então começar falando um pouquinho sobre ele. Como eu antecipei aqui até para parabenizar o Juremir, é, as duas primeiras obras do Houellebecq foram publicadas por uma editora aqui no Brasil, por uma editora daqui do Rio Grande do Sul, que, diga-se de passagem, o Juremir era um dos sócios da editora, que é esse aqui, que se chama Extensão do Domínio da Luta, que é um livro bem fininho. Para vocês terem ideia, o livro tem 140 páginas. E um outro livro que é o Partículas Elementares, que daí já é um livro maior, que tem 300 e poucas páginas. E esses dois livros foram a entrada dele no mercado editorial brasileiro,
por essa editora que se chama Sulina, né? A editora Sulina acho que tem uma boa mão para descobrir novos autores. Só para vocês terem uma ideia, acho que todos vocês já devem ter pelo menos ouvido falar no Jefferson Tenório, do Avesso da Pele, do agora o mais recente que se chama De Onde Eles Vêm. O primeiro livro do Jefferson Tenório, que é O Beijo na Parede, foi publicado pela editora Sulina. Então a editora Sulina meio que tem uma boa mira em autores que vão ter um público grande. Mas enfim, o livro dele, que começou com essa ideia do polemismo, é, é esse aqui, que é um livro de 2010, chama-se O Mapa e o Território, que saiu daí já pela Record. A Record começou a publicar ele no início dos anos 2000. O livro Plataforma foi o primeiro que a Record publicou dele aqui, mas eu vou falar do Plataforma daqui a pouquinho. E por que que ele ficou... Por que que esse livro deu tanta polêmica? Primeiro porque foi a vez que o Houellebecq ganhou o prêmio Goncourt de literatura. Não sei se vocês sabem, mas o prêmio Goncourt é o prêmio francês mais de maior prestígio na literatura francesa, que foi a ideia dos irmãos Goncourt, que lá no final do século XIX, início do século XX, eram grandes editores e adidos culturais. E eu não sei se todo mundo sabe essa informação, mas eu sempre acho ela ótima de dizer que o prêmio Goncourt é um prêmio interessantíssimo, porque o valor do prêmio é 1 euro. Então, quem ganha o maior prêmio literário francês ganha 1 euro, porque toda vez que se ganha um prêmio Goncourt, a tiragem é de no mínimo 300 mil exemplares, a primeira tiragem do livro. Então, o prêmio não dá dinheiro, mas obviamente quem ganha o Goncourt ganha uma bela grana vendendo o livro. E por que que ficou tão polêmico esse livro? Porque depois de um certo tempo, um jornal literário, um jornalista literário fez lá um artigo falando bem assim: esse livro é uma fraude porque o Houellebecq copia sem colocar nota, sem colocar referência, trechos da Wikipédia em francês e trechos do site de uma cidade que é citada no livro, uma cidade do interior da França. E o Rui Lebec respondeu simplesmente: Poxa, até que enfim alguém notou. Então, ou seja, ele cria polêmicas o tempo inteiro. Tanto é que agora, né, nessa edição da Record, por exemplo, já aparece aqui que ele agradece à Wikipédia e ele agradece ao site da cidade de Beauvais, que fica no interior da França. Então, ele é um cara que ele choca com os seus métodos, ele choca com a sua literatura. E o choque dele é que ele se tornou também uma persona pública muito ativa para o bem e para o mal. O Houellebecq ele tem posicionamentos políticos muito complicados, porque ele afirma, e tem o fato de poder ver isso nas atas eleitorais, que ele nunca votou. Então ele é um cara que, sobre a política francesa, e eu acho que isso também é esse é o segundo grande ponto principal desse livro Submissão, sobre a política francesa, ele afirma que ele jamais votou. E ele dá umas declarações muito polêmicas, né? Por exemplo, na última eleição, ele deu a declaração de que se ele tivesse que votar, ele votaria no Macron, porque ele tem dinheiro. Ele fala: eu não sou pobre para votar nem na Le Pen, que é a representante da Frente Nacional lá de direita, e nem no Mélenchon, que é da França Insubmissa lá, que é um cara que saiu do Partido Socialista e criou um partido de mais esquerda. Então ele falou bem assim: eu não sou pobre, então eu não posso votar eu não poderia votar nem na Le Pen, nem no Mélenchon. Então, pela minha classe econômica, eu deveria votar no Macron.
Então são essas as declarações dele que se tornam públicas e que dão muito o que falar. Ele também se envolveu, ele foi envolvido, né, numa polêmica, porque antes da Annie Ernaux, eu não sei se todos conhecem, Annie Ernaux é aquela escritora francesa, laureada com o Prêmio Nobel esses tempos atrás, acho que há uns 2 anos atrás, muito ligada àquilo que em literatura a gente chama de autoficção, né? Então ela tem a obra dela centrada em recontar histórias da vida dela. E antes dela vencer o Nobel, sempre nas casas de aposta e sempre os dois apareciam como os grandes nomes franceses para vencer o Nobel. E aí ela foi dar uma declaração dele, que é uma coisa que ele é muito acusado, principalmente pelo movimento feminista, que por ser misógino, por ser um reacionário e tal. E ela deu essa declaração: ah, a obra do Michel Houellebecq é muito misógina, é de um reacionarismo muito forte, não sei o que lá. E a resposta dele foi mais uma declaração polêmica dele. Ele falou assim: bom, a Annie Ernaux falou muita coisa sobre a minha obra, eu gostaria de fazer o mesmo, mas infelizmente eu nunca li nada dela. Então ele é um cara que gosta da polêmica. E ele gosta tanto da polêmica que um diretor francês, e eu indico para vocês que tem um filme desses três que esse diretor fez, que está disponível na Prime Video da Amazon lá. É um diretor francês chamado Guillaume Niclot. Ele, desde 2014, ele fez 3 filmes cujo personagem principal é o Michel Houellebecq, como Michel Houellebecq. Então é quase como se fosse uma obra documental acompanhando Michel Houellebecq em alguma viagem, alguma coisa assim. Então o primeiro filme chama-se O Sequestro de Michel Houellebecq. A segunda obra, que é de 2019, chama-se Talasso. E aí é muito interessante porque ele simplesmente bota o Michel Houellebecq e aquele ator francês, que também é bastante polêmico, que é o Gerard Depardieu. Acredito que todo mundo já deva ter visto um filme francês com Gerard Depardieu. Bota os dois num desses hotéis termais, assim, da divisa da França ali. E eles ficam conversando sobre a vida, sobre política, sobre literatura, sobre cultura. E agora, esse eu ainda não vi, não tive acesso a esse filme, que é o Blanche Houellebecq, que é tipo o Houellebecq de cara limpa, de cara branca. E então esse cara fez isso. E o Houellebecq fala as coisas que ele fala durante o filme inteiro. E por fim, da última grande polêmica que tivemos com o Houellebecq recentemente, o Houellebecq é um cara que, se vocês observarem a obra dele, há um ponto muito fundamental, que é a questão do desejo, principalmente do desejo sexual. Então ele tem um tema corrente da sua literatura, que é falar sobre a questão da vontade sexual. E isso é bem interessante, porque daí eu indico o livro do Juremir. O livro do Juremir chama-se Um Escritor no Fim do Mundo, porque o vídeo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco foi de quando o Rui Lebec veio para o Fronteiras do Pensamento. Então, o Rui Lebec veio aqui a Porto Alegre, ficou um tempo aqui na casa do Juremir, e daqui eles foram fazer uma viagem para a Patagônia, para Ushuaia. E disso foi o Juremir, a esposa do Juremir e o Rui Lebec. E o Juremir resolveu escrever um livro que saiu pela Record também, que se chama Um Escritor no Fim do Mundo. E acho que uma das partes mais chocantes do livro é justamente quando o Rui Lebec. E vejam, eu acho importante frisar: o Rui Lebec e o Juremir são amigos da época que o Juremir morava na França. E o Rui Lebec perguntou se eles não estavam interessados em fazer uma homenagem a Troyes na Patagônia. E o Juremir e a esposa falaram não, muito obrigado. E o Rui Lebec ficou meio chateado com a situação. Mas o Rui Lebec agora ele tem uma companheira, e há uns anos atrás ele se envolveu
num problema grande que parou na justiça francesa, porque um diretor é, belga entrou em contato com ele, querendo fazer um filme sobre a questão da sexualidade, do sexo, e ele disse que tinha uma jovem polonesa que queria ter relações sexuais com o Rui Lebeck. E aí o Rui Lebeck foi até a Bélgica, fizeram a gravação. Aí quando saiu o trailer do filme que mostra o Rui Lebeck com uma jovem é, tirando a roupa e beijando ele, ele simplesmente falou que aquilo não tinha consentimento, entrou num largo processo jurídico na França. Enfim, o filme não está disponível, mas existe um documentário. Daí o diretor resolveu fazer um documentário sobre o processo, e esse documentário vocês conseguem ver na internet. Enfim, tudo isso para dizer que parece, acho que deu para ver que a polêmica do Rui Lebeck não é a polêmica apenas do seu livro, mas é uma vida muito polêmica em absolutamente todos os sentidos, né? Dito isso, quando a gente vê a obra de uma maneira mais ampla, a gente pode pensar o seguinte: o Rui Lebeck ele tem alguns pontos que permanecem ao longo da obra dele. Um ponto dele, que é aí que dá todo o problema e que deu todo o problema com o livro Submissão, é uma determinada crise do Ocidente, né? Então ele é um cara que bate na tecla da crise do Ocidente, mais especificamente da crise da Europa. O segundo ponto do Rui Lebeck é justamente a questão do desejo sexual, da sexualidade, e por isso os personagens do Rui Lebeck são sempre homens que em determinado momento estão com um sofrimento muito grande, seja por uma questão de disfunção erétil, seja por uma questão de crise existencial, e quase todos eles buscam no sexo, e geralmente com mulheres mais novas, uma certa solução para essa falta de, de perspectiva em relação a si mesmos. E um terceiro grande ponto, que é o que o Rui Lebeck faz de maneira muito interessante, é que o Rui Lebeck ele bate muito na tecla do academicismo, né? Se vocês leram Submissão, vocês sabem que o nosso personagem principal, que é o François, ele é um sujeito que ele é aquilo que muitas vezes é a crítica sobre o trabalho, principalmente dentro das ciências humanas, das universidades, né? Uma pessoa que despende de, às vezes, uma década para fazer a sua formação em graduação, mestrado, doutorado, sobre um determinado autor, sobre um determinado ponto, e que, na realidade, isso acaba não fazendo sentido para ninguém. E daí, no caso dos personagens do Rui Lebeck, isso deixa de fazer sentido até para esses personagens que trabalharam com esses temas. Então, ele também tem uma crítica muito grande a um academicismo que não é que é um academicismo fechado, né? Acho que todo mundo aqui já ouviu muito aquela ideia de que muitas pessoas nas universidades se fecham na sua redoma, no seu mundo, não transpassam o mundo universitário para a realidade social e tal. Então, o Rui Lebeck também trabalha muito com esse tema, com essa temática. E por fim, para gente entrar aqui na obra, é, e aí isso também deu, em questão de vendas, um salto inimaginável para a obra dele. Esse livro Submissão, ele vai fazer a crítica, que é a crítica do Rui Lebeck, sobre a questão da ascensão do islamismo na Europa e principalmente na sociedade francesa, mas não é o tema novo na obra dele. Por isso que eu falei que eu ia conversar com vocês sobre o romance Plataforma,
que foi publicado lá em 2001, depois. O livro Plataforma, ele já fala sobre a questão do turismo sexual, mas ali já aparece muito uma crítica sobre a religião islâmica. O Houellebecq, ele tem uma crítica forte a todos os monoteísmos, a todos. Ele tem uma crítica à ideia de religião, mas ele tece essa crítica de maneira muito forte ao islamismo. E no livro Plataforma é da onde veio uma das frases polêmicas do Houellebecq, que fez com que ele fosse muito ameaçado, que ele chama a religião islâmica da religião mais imbecil que existe para ele. Então, no livro Plataforma, ele cunha essa expressão, que não aparece no Submissão, mas enfim, se a gente pega aqui o livro Submissão de 2015, a gente vê que são 14 anos do lançamento de um para o outro, no qual a opinião dele não muda efetivamente, né? Antes da gente entrar no livro propriamente dito, eu quero mostrar um vídeo pequenininho que eu trouxe aqui para vocês. A gente já testou aqui antes de vocês entrarem, que é um trecho do Houellebecq aqui no Fronteiras do Pensamento, aqui em Porto Alegre, em que ele também, nessa ideia dessa crítica ao academicismo, ele tece uma. Ele é o cara que não gosta de ninguém. Saiu uma resenha no Globo uma vez, eu não lembro se era sobre submissão, mas era o nome da resenha, se eu não me engano, era Michel Houellebecq, o homem que não ama ninguém. Então, nesse vídeo, ele vai falar como, para ele, a filosofia francesa hoje ela não é feita pelos filósofos. Ele fala que a filosofia, as reflexões filosóficas sobre a França, na realidade, são feitas pelos bons romancistas. E daí ele fala assim, ó, se vocês querem procurar uma bela reflexão filosófica, não vá atrás de filósofos, escolham bons romancistas, bons escritores para ler, que eles vão fazer essa reflexão filosófica nos dias de hoje. Ele destrói o Camus e principalmente o Sartre. O Sartre, ele diz que não se aproveita absolutamente nada do Sartre, e do Camus ele diz que se aproveitam as duas primeiras frases do O Estrangeiro, depois ele se corrige e fala, não, as duas não, só a primeira frase do Estrangeiro é que salva literariamente. O resto tudo não presta para ele. Então vamos, só para vocês terem ideia da imagem desse cara e de como ele fala e de como é a oratória do Michel Houellebecq. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. É um vídeo curto. C'est vrai qu'on sort d'une période étrange, anormale, qui a quand même duré une vingtaine d'années, hein, où les idées les plus intéressantes en France n'ont pas été émises par des intellectuels, mais par des romanciers. Bon, à vrai dire, ça faisait longtemps qu'en France, les intellectuels, enfin ceux qui font profession de pensée, ambitionnaient des écrivains. Fait tellement longtemps que je ne pourrais pas situer le début, mais pendant toute la période dont j'ai parlé, c'est-à-dire depuis 1945, c'était le cas. Sartre et Camus prétendaient philosophes, de manière, comme j'ai dit, à mon avis, exagérée. Mais aussi, ils écrivaient des romans et même des pièces de théâtre. C'est même stupéfiant aujourd'hui de relire des pièces de Sartre ou de Camus et de constater à quel point c'est nul. On est même surpris qu'on ait pu envisager de mettre en scène des telles niaiseries. Et ce qui restera, à mon avis, de Camus, c'est les deux premières phrases de L'Étranger, surtout la première, et de Sartre, rien. Rien du tout. Un vague mélange d'effroi et de répulsion à l'idée qu'un tel être ait pu exister. Bon, la génération suivante, c'est la French Theory, a découvert une astuce pour dissimuler son absence de pensée, c'est de faire appel au prodige mystérieux de la poésie. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'œuvre de Foucault, Derrida, Lacan, Deleuze? Rien. Sauf des mots mystérieux, donnant une signification précise, sans signification précise, pardon, mais donnant une illusion de profondeur et de mystère.
Lacan a même eu l'ingéniosité de décorer ses écrits de formules mathématiques absconses. Donc leurs écrits ont parfois un certain pouvoir évocateur, une aura de mystère, mais il n'y a pas de contenu. Donc à la génération suivante, c'est-à-dire la mienne, les intellectuels ont même renoncé à dissimuler cette absence de contenu. Ils n'ont pas essayé de produire de pensées neuves. Sur ce plan, on peut que donner raison aux médias anglo-saxons. Ils se sont contentés d'être des observateurs et des commentateurs engagés des faits de société et des actualités. Alors ils sont plus ou moins agréables à lire, plus ou moins sympathiques, mais leur pensée, dans le meilleur des cas, se résume à quelques lignes. Qui pourrait soutenir que le philosophe français actuel puisse être mis au niveau de Descartes, Spinoza, Kant, Schopenhauer, Nietzsche? Et voilà comment on en est arrivé à ce point où même dans l'analyse des faits de société et des actualités, les philosophes peuvent s'avérer moins intéressants que les romanciers. Parmi les intellectuels, personne n'a dit de choses si intéressantes sur les mutations technologiques et sur la fusion homme-machine comme Maurice Dantec. Personne n'a dit des choses aussi intéressantes sur la dévirilisation de l'homme et aussi sur la bonne humeur obligatoire et généralisée que Philippe Meuret. J'ai eu la chance de connaître personnellement Philippe Meuret et Maurice Dantec et d'avoir eu un accès immédiat à leurs pensées au moment même où elles se formaient. Aujourd'hui, elles sont mortes, ils sont morts. Et moi, j'ai plus rien à dire. Ce qui ne veut pas dire que je sois fini, parce que les idées sont pas l'essentiel dans un roman, et encore moins dans un poème, évidemment. Hein. Donc je me retrouve devant vous, devant une situation étrange, parce que mes seuls véritables interlocuteurs en France sont morts. Il reste des écrivains talentueux, il reste des intellectuels estimables, mais c'est pas tout à fait la même chose. Ce que les survivants, les autres font m'intéresse, mais me passionne moins. Ça m'arrive de me demander pourquoi je suis encore en vie. Est-ce que c'est une question de talent littéraire supérieur? Oui, ça joue, mais c'est pas seulement. Murray et Dantec écrivaient très bien, mais surtout ils écrivaient sans jamais tenir compte des convenances ni des conséquences. C'est-à-dire, ils s'en fichaient de se mettre à dos tel ou tel journal, de se retrouver le cas échéant complètement seul. Ils écrivaient simplement pour leurs lecteurs, sans jamais tenir compte des craintes qu'implique l'appartenance à un milieu. Donc c'était des hommes libres. Et leur liberté a été libératrice. Vejam, ele não tem muito receio de falar as coisas, né? Nessa palestra que ele deu no Fronteiras do Pensamento, foi muito interessante observar justamente quando ele fala isso, porque era um momento, quando ele veio aqui, era um momento em que nós estávamos ainda começando esse processo que hoje é um processo que está muito enraizado dentro da literatura brasileira, de que o que se diz, o que não se diz, até onde eu posso ir com a literatura, até onde eu devo parar. E aqui, dessa palestra que ele deu, já se passaram aí mais de 10 anos. E as coisas são muito complexas, né? Tanto é que, não sei se vocês acompanharam, nas últimas semanas nós tivemos aí um caso que se espalhou pelas redes sociais de um problema literário, de uma troca de e-mails entre escritores no início dos anos 2010, com pessoas que são, enfim, figurões da literatura e dos grandes meios editoriais. De um cara ficar falando sobre o seu casamento com uma escritora e jornalista. Enfim, se vocês tiverem interesse, tem um podcast que foi o que denunciou tudo isso, que chama Rádio Novelo, e que o nome do episódio chama-se CPF na Nota. E, e ele já falava, né, sobre isso, né, também nessa ideia da polêmica. Ele está falando assim, ó, o Murray e o Dantec, eles não se preocupavam com o que um jornal iria falar.
né? Eles não se preocupavam com que tipo de linguagem eu devo usar. Eles escreviam pensando nas suas ideias e nos seus leitores. Então é por isso que eu acho que o Michel Houellebecq, como ele mesmo diz ali, ele não sabe por que que ele está vivo, porque afinal de contas a tradição com a qual ele dialoga, essa tradição está morta e ele não. Mas a gente consegue ver isso, por exemplo, no livro Submissão. E agora, a ideia que eu falei para vocês que ele teve um sucesso de vendas imediato, porque é impressionante, né? O livro Plataforma, ele lançou poucas semanas antes do ataque às Torres Gêmeas em 2001. E o livro Submissão chegou às livrarias na exata manhã, naquela noite em que houve o atentado da Charlie Hebdo, em Paris, quando a revista fez aquela charge do profeta Maomé e dois jovens islâmicos extremistas entraram na redação e mataram, se eu não me engano, 8 pessoas. E aquela madrugada o livro estava sendo entregue, né, nas livrarias para começar a ser vendido naquele dia. E e ele chocou, né? Não é à toa que, claro, né, a Companhia das Letras aqui aproveitou e colocou aqui em cima o livro mais polêmico do ano, porque afinal de contas a propaganda também precisa ser feita para manter o negócio. Mas o livro, ele traz essas reflexões do Rui Lebec sobre a inserção da religião na vida política, né? Que eu acho que é aqui que está um ponto muito interessante de observar, porque em muito ele discute essa ideia da França, né, como essa noção de um Estado laico e da sua. É como se fosse um dos grandes tesouros nacionais, essas ideias que foram implementadas pelo movimento da Revolução Francesa do século XVIII, né? Só que aqui nessa obra ele mostra esses eventos sendo transformados pela inserção de ideais religiosos na vida política. E como o Rui Lebec gosta de fazer, é, nas obras dele, os personagens políticos aparecem com seus próprios nomes, né? Eu não sei se vocês viram, mas depois de toda aquela confusão do ano passado, da eleição que o Macron chamou e que venceu a esquerda, e que daí ele indicou um outro primeiro-ministro, aí ele indicou o cara caiu e ele teve que indicar um novo primeiro-ministro, que é o François Badier, que é o atual primeiro-ministro francês, que se vocês viram quando ele foi nomeado primeiro-ministro, saíram mais várias matérias sobre submissão, porque nesse livro aqui, o Houellebecq coloca justamente o cara que hoje é o primeiro-ministro como sendo o primeiro-ministro escolhido pelo tal do Mohamed Ben Abes, porque ele era aquele cara que era de um centrão fisiológico na França e que não, no caso do submissão, a ideia é que esse cara não impediria a inserção das ideias islâmicas, né? E no caso atual, o Macron coloca ele justamente para tentar meio que fazer um acordo entre a direita e a esquerda, né, que não estavam aceitando os nomes dele. Mas enfim, vamos entrar aqui no livro Submissão. Se vocês viram, tem todos esses elementos. Tem o personagem principal, que é o François, que é um cara que dedicou muitos anos à sua pesquisa sobre o Ruimã, mas que há anos já não está mais feliz com as suas atividades acadêmicas. Está reclamando da qualidade dos alunos, está reclamando da falta de inteligência dos alunos, tem o elemento sexual, e vejam como toda a trama é bem arquitetada. Ele tem um relacionamento com uma aluna que é a Miriam, que é judia, né? Então há um relacionamento que para ele ainda faz sentido só na questão sexual. Só que esse sujeito, que é um sujeito que não dá bola para a política, e o Rui Lebec fala assim, ó, a maior parte da população francesa não dá bola para a política.
É assim, ó, as decisões políticas não afetam a vida dessas pessoas. Elas não acreditam que as ações políticas tenham algum tipo de determinação sobre sua vida. Então, esse sujeito, que é esse personagem principal, que está numa crise existencial imensa, ele começa a acompanhar essas eleições da França. E aí que vem. E é por isso que, se alguém leu alguma resenha sobre o Submissão, quando saiu ou agora para ler o livro, muitas vezes o Submissão aparece como uma espécie de 1984, o Admirável Mundo Novo. E o Houellebecq deu uma entrevista para a Globo News na época em que saiu esse livro, em que ele cita o 1984, que a jornalista pergunta, fala, mas é como se fosse uma projeção do futuro? Ela falou assim, não, o 1984 não é uma projeção do futuro, era um medo que o Orwell tinha do que o mundo poderia ser. Então ele fala, esse livro, que é um livro de 2014, é um medo do que eu acho que a França está virando. E vejam que, claro, né, para nós que agora estamos aqui, nós sabemos que tem alguns erros históricos, porque no livro Submissão, por que o Mohammed Ben Abs, da Fraternidade Muçulmana, sobe ao poder? Porque foram 2 governos do François Hollande, do Partido Socialista, que não deram certo. Só que a gente historicamente sabe que o François Hollande nem se candidatou à reeleição, porque o primeiro governo dele já tinha sido muito ruim, considerado muito ruim. Ele nem saiu candidato, né? Agora, uma coisa que ele vê e que a gente também pode fazer a relação histórica é aqui nessa eleição já aparece a força da Frente Nacional com a sua reformulação feita pela Marine Le Pen, né? Vocês devem ter acompanhado a questão de semanas atrás, o pai dela, o velho Le Pen, faleceu. E a Marine Le Pen, quando ela assume o partido, ela chega a expulsar o pai. Porque o pai, de fato, ele era. As opiniões dele eram. O tom das declarações dele eram nitidamente nazistas, né? E ela tenta fazer uma reformulação da Frente Nacional e que mostra uma certa amenidade nesse discurso mais extremista. Então ele vê nessa eleição um crescimento da Frente Nacional. E aí, de fato, a gente vê esse paralelo histórico, né? Nas últimas 2 eleições, a Frente Nacional foi para o segundo turno com a Marine Le Pen. E na primeira vez, o Macron obteve o apoio, principalmente das esquerdas, né? E nessa vez o Macron não obteve tanto apoio assim, então foi uma vitória mais apertada. Não sei se vocês lembram de dados, mas na primeira eleição do Macron ele ganhou com 65 a 35. Ela não obteve quase nada de voto a mais. E agora, dessa vez, já foi 55 a 43, né? Então, houve um crescimento, e isso aparece nesse livro. Então, justamente aqui, foi o que aconteceu na primeira eleição do Macron. Só que aqui o que acontece? Na eleição, que em tese teria sido de 2022, a, tanto a direita tradicional francesa quanto a esquerda tradicional francesa, que ficaram nesse pêndulo durante todo o pós-guerra, não conseguiram votos suficientes para ir ao segundo turno. E aí vão ao segundo turno a Frente Nacional e a tal da Fraternidade Muçulmana, com essa figura que é o tal do Mohammed Ben Abs, que tenta usar um discurso moderador. E aí, antes do segundo turno, né, o personagem François tem uma colega que tem um cara que trabalha, que é casada com um cara que trabalha numa agência secreta, né, do governo. E eles se encontram lá numa viagem e falam: olha, a esquerda vai fechar o acordo com a fraternidade muçulmana e vai abrir mão daquilo que é o maior tema da esquerda, que é a educação. Né? E que de fato acontece, né? Então o que a gente vê no romance do Rui Lebec é
o Ben Abbas consegue o apoio dessa grande junção nacional para impedir a ascensão da Frente Nacional de extrema-direita. Só que quando ele chega, por mais que ele tenha esse discurso hiper moderador, uma das coisas que ele não abre mão é a questão da educação, né? A gente vê que as mulheres são aposentadas das suas funções enquanto professoras universitárias. Agora, quando esse livro saiu, eu fiz até uma postagem quando eu fui convidado aqui pro clube de vocês, porque esse livro eu discuti muito com um grande amigo meu, que também é da literatura, quando ele saiu. E o que nos chocava muito é que, como a mudança foi muito rápida, e mais, como no texto do Rui Lebec, essa mudança foi muito bem aceita, porque era como se essa nova administração fosse resolvendo os grandes problemas econômicos. Se os homens ganham mais, a mulher não precisa trabalhar. Então já acaba com o problema do desemprego, porque tem o financiamento dessas né? Ele chama dessas petromonarquias do Oriente Médio. E aí, claro, né, o romance se centra nessa questão educacional, como a Sorbonne se torna uma universidade religiosa. E aí tem mais uma questão que eu acho só interessante para daí a gente começar as discussões com vocês. Vocês veem no livro, no romance, que o reitor, o Robert Rediger, ele quer trazer de volta o François, que foi aposentado, porque ele estava viajando e não recebeu os chamados da Sorbonne, então ele foi aposentado, mas o reitor quer chamá-lo de volta. E aí começa, naquela última parte do livro, todo o processo de convencimento sobre o François para ele voltar para a universidade. E não apenas o salário, porque o salário mais do que triplicava, mas a questão também, né, da esposa. Porque quando tá a possibilidade dos islâmicos ganharem na França, a família Miriam vai para o Estado de Israel, ela vai junto, e logo depois, vocês sabem, ela para de enviar os e-mails para ele, porque afinal de contas ela vai levando a vida, e outra, ela era uma jovem. E ele fica também nessa crise existencial da solidão, e aí o reitor explica, não, mas não vai ter que te preocupar com isso, porque afinal de contas tem uma função dentro da comunidade islâmica, que é uma mulher que vai arranjar a esposa para ti, tu não vai precisar pensar em nada. Ela mesmo vai fazer lá uma balança vendo o que cada um tem e pronto. E tem a questão da submissão feminina, né? Como no islamismo há essa ideia dessa submissão feminina, então não vai ter problema algum. Literariamente, o que eu acho interessante é que me parece, não sei se vocês notaram isso, que o último capítulo, por incrível que pareça, ele me parece que ele fica em aberto. Isso é uma coisa que a gente pode discutir aqui. Porque se vocês notarem, todo o romance foi escrito por esse personagem que é o narrador, que é o François. E aí ele fala o que tinha acontecido, olha, aconteceu isso, daí eu estava em tal, fui viajar, daí passei por isso, passei por aquilo. Mas o último capítulo é como se fosse uma projeção, ele já está meio que decidido a aceitar, mas ele coloca as passagens no futuro. Ele fala ali, ó, mais umas semanas se passariam com uma espécie de prazo de decência, durante as quais a temperatura iria aos poucos esquentando e a primavera se instalaria na região parisiense. E depois, é claro, eu telefonaria para redigir. Ou seja, o último capítulo nos mostra que ele está disposto a aceitar, mas efetivamente no romance ele não aceita. Eu não sei se deu isso em vocês, mas falou, me deu aquele gostinho, tá? Será que o François vai ter um momento de iluminação e vai falar, opa, não, pera lá, o que que eu tô fazendo? Enfim, deu 8 horas, eu tô cuidando porque eu falo demais. Então, e o Franco me disse que vocês gostam de discutir. Então, vamos agora passar o livro em conjunto. Rafael,
Parabéns pela sua maravilhosa exposição. Eu estava Tá. pensando aqui agora o seguinte: a vantagem, a pandemia foi uma desgraça muito grande, mas teve algumas vantagens. Não tivesse a pandemia, não estaríamos reunidos aqui e não Exato. teríamos esse clube. É E a gente verdade. poder estar reunido aqui em casa, e, por exemplo, eu me apronto com meu modelito, metade pijama e metade camisetinha, né? Cada um vai ter o seu modelito próprio. E a gente fica em casa, só que às vezes acontece o quê? Como você está em casa, sempre tem uns problemas que tem a família. Então eu tive que dar uma saidinha aí para resolver um problema familiar e voltei. Não, e é aquilo, Essa é a né? exposição. Rafael, eu vou começar só a falar um pouquinho, depois eu vou passar a palavra já para os colegas. Obrigado, Fui eu Franco. que, fui eu que indiquei o livro do Michel Houellebecq, eu já li quase todos, só não li um livro que a Renata, eu vou negociar com ela, que ela tem um exemplar, que é, como é que chama, Renata? A Dos caminho mais da ilha, recentes? não? Como é que é? Ah, Ah, é, a possibilidade de uma ilha, uma coisa possibilidade de assim, uma, né? Esse é possibilidade o de livro uma, que eu não li, os outros eu li. E a da obra possibilidade de uma. do Houellebecq, eu diria o seguinte, que eu fui só, acho que 3 vezes para a França, e eu confesso que não tive essa melhor impressão do público francês. E eu acho que o Houellebecq, ele é o francês ao extremo, que nem o francês gosta. Ele é o extremo do extremo do extremo. É possível que essa seja a definição dele. O maior francês de todos. Sabe qual é a impressão que eu tenho da obra dele? É, que ele é um cara que a qualquer momento vai se matar. Eu acho que o suicídio é uma coisa tão próxima da. Porque todos os livros dele, ele. Por exemplo, aquele Mapa e Território, ele tem uma parte muito legal que o pai do personagem faz aquela morte direcionada, vai para a Suíça e faz Uhum. aquela morte dirigida, né? Que a gente ouve falar tanto, e está naquele livro já faz um tempão, nem sei de quanto que é o livro. E a impressão que eu tenho dele, é assim, mesmo partículas elementares, tudo, plataforma, que ele é um cara assim que está à beira do, sabe, já já eu não sei se eu vou aguentar, sabe? Essa é a É, impressão que eu tenho dele. Eu é. gostei, eu reli agora o livro, gostei muito, que eu também dei uma relida, assim, uma puxada grande. Então é gostoso que a gente sente a pegada do livro, né? Toda essa dinâmica e tal. E eu confesso que eu fiquei pensando muito, porque eu fui professor universitário durante 35 anos, e nos últimos 5 anos eu dei aula de graça, porque a nossa universidade, que tinha 50 anos de existência, caiu na mão de uma quadrilha que estava assaltando e simplesmente não tinha dinheiro, não tinha nada. Então, nós lecionamos 5 anos, eu recebia assim, quando recebia R$ 300, R$ 400, tá? Hoje tem uma reclamação trabalhista, eu e minha esposa também, na mesma situação, né? Aí eu fiquei pensando na situação dele no final, assim, essa submissão ao poder do muçulmano. Pessoal, olha, eu não ligo mais para nada mesmo, nunca fui religioso, então elas por elas. Pelo menos vai me dar coisa que eu gosto muito, que é sexualidade. Vou poder ter algumas meninas aí de esposa, vou voltar a lecionar, vou editar aquele livro do Hausmann, que ele fez lá, tese e tal. Então, eu achei assim, o livro ele vai crescendo, crescendo, eu nunca imagino no final, mas ele faz um fechamento assim digno do título da obra, né? Submissão. Pronto. Abaixar a É, cabeça e ponto final, e não se fala mais nisso, vamos tocar a vida e acabou. Essa é a exato, minha pequena observação aqui do livro. exato. Acho que é o É, Antônio, a, o é a Jorge, Fernandinha que vai falar. Fernanda, onde é que vai a falar? Fernanda, a Fernanda, nossa integrante, quando ela começou, ela fazia parte do juvenil. Agora ela está no time principal. Já Olha aí. é professora assistente, já. Fernanda, está com a palavra. Obrigada, Franco. Boa noite, professor Rafael, demais colegas. Estou muito feliz aqui de estar de volta. Gostei muito da aula e gostei muito do livro. Estava uma toada, na verdade, só estudar dogmática penal, então foi uma grata surpresa retomar o campo da literatura com essa obra. Eu li essa resenha que o professor comentou, né, chamada O Escritor que Não Ama Ninguém. Eu achei ela muito interessante, que o Ivan Martins, ele pontua que o Michel seria uma joia rara hoje em dia na literatura universal, especialmente francesa,
porque ele não surfa nessa onda woke ou Uhum, progressista. Mas ele uhum. diz também que ele é mais do que um provocador reacionário. Especialmente depois da palestra, eu fiquei com muita dúvida se, na verdade, o Michel ele é de fato um outsider ou ele tem a coragem de falar o que muitos pensam, mas não tem o medo do cancelamento. Queria saber a sua opinião sobre isso. Desde já, obrigada. Ah, assim, eu tive a oportunidade de conhecê-lo no Fronteiras, né? Por causa do Juremir e tal. Muito do que a gente lê sobre ele é que ele mantém uma, é isso, ele mantém uma persona pública. E essa persona pública é essa pessoa que não se importa com nada. É vergonhoso. Eu não sei se isso ainda tá, mas eu lembro que ele foi visitar o jornal que o Juremir trabalhava aqui, que é o Correio do Povo, e foi impressionante, porque ele chega assim, e os jornalistas todos estão falando com ele, e ele começa a fazer uma cara assim de quem não queria estar ali, até o momento em que alguém fala assim: ah, tu tá se sentindo mal? Ele fala assim: ah, pra mim tanto faz. Então tem muito, né? Porque ele é uma figura muito pública. Essa ideia dos filmes, se vocês jogarem, sei lá, talvez até para ter uma ideia vendo o trailer ou trechos, de vez em quando esses filmes têm alguns trechos estendidos assim, eu acho muito interessante como é ele na sendo gravado, né? Ele sendo gravado, ele é essa personagem que o Franco também comentou. Assim, ó, parece que o cara tá a ponto de suicidar quase que na tua frente se tu fizer uma pergunta para ele, tá? Porque ele não quer. Agora, ao mesmo tempo, se a gente lê o livro do Juremir, do escritor No Fim do Mundo, e vê, por exemplo, nas redes sociais do Juremir, quando o Juremir acolheu aqui na casa dele, ele aparece bebendo à mesa e dando risada com o Juremir. Então fica essa dúvida se o Michel Houellebecq, dentro de um grupo de amigos, se é que tem, né? Se é que ele tem um grande grupo de amigos, se ele é essa pessoa que ele é publicamente. Mas, de fato, como tu mesmo falou, assim, publicamente ele fala as coisas sem pensar em cancelamento, até porque ele não tem redes sociais, nada. Ele é aquele intelectual à moda antiga na França, ou seja, ele escreve em jornais quando ele quer falar alguma coisa assim, ele faz texto de opinião e os jornais publicam, porque afinal de contas ele tem um público imenso. E eu acho muito interessante também observar que é isso. É, por mais que ele tenha muitas opiniões reacionárias ou contra tu mesmo citou a cultura woke e tal, é impressionante como o texto dele, pro bem ou pro mal, nos prende até o fim, né? Ou seja, ele possui uma qualidade literária que é raríssima, né? Que é a gente pegar o livro e quando tu vê, já passaram 15 páginas e quando tu vê, já passaram 30 páginas, tu fala assim, "Bom, agora eu vou até o fim", né? Às vezes tu tá lendo na livraria e quando vê, já foram 15 páginas. Fala, bom, então vou levar, né? Porque se eu já li 15 páginas aqui em pé com esse monte de gente fazendo esse griteiro do meu lado, significa que vai. Então eu acho que isso não tira a destreza literária dele, né? E claro, né, pelo nome dele ele também conta com um pessoal bom, né? O Submissão mesmo foi traduzido pela Rosa Freire da Guiar, que é uma das maiores tradutoras do francês, né? Bom, ela ganhou o Jabuti agora de livro do ano com alguma coisa, os relatos dela da época que ela morava em Paris. Então ela traduz francês e ela só traduz os grandões da literatura francesa. Então eu tenho sempre um pé atrás. Bom, eu vou aproveitar que de novo, se vocês quiserem, vocês têm que me parar de falar para eu parar de falar. É, eu conheço uma pessoa, eu sou amigo de uma pessoa aqui em Porto Alegre que a maior parte das pessoas no Brasil tem uma raiva dele, que é o Eduardo Bueno, o Peninha. É aquele que fala de história, que falava no Fantástico e tal.
E o Peninha, ele é uma pessoa assim absurda. Quando tem uma câmera gravando ou tem um público escutando ele é uma metralhadora. Ele não deixa ninguém falar e ele fala umas bobagens. Quando a gente se encontra na rua, ele conversa como um ser humano normal e ele mesmo fala, ele fala assim, ó, eu não respondo por nada que eu digo, eu só respondo pelas coisas que eu escrevi. Porque parece que quando ele tá falando numa entrevista, ele simplesmente despenca falar e fala e fala e fala e fala e ele sei lá, ele comete 10 crimes por entrevista, entende? Então, as pessoas têm essa ideia do Peninha, né? O Eduardo Bueno é isso. Ah, eu detesto porque ele fala um monte de bobagem. Só que é isso, só que daí a gente se encontra na rua, toma um café e ele é uma pessoa normal. Então eu meio que faço esse paralelo com o Michel Houellebecq, assim. Não sei se tu notou, eu falei, nem sei se eu te respondi, né? Respondeu sim, obrigada. Aí, ó, a Leonete gosta do Peninha. Verdade, a gente gosta do Peninha. Jorge Frias, está com a palavra. Boa noite a todos os colegas, ao professor especialmente, dizendo que gostei muito da palestra, foi muito agradável, a gente não sentiu o tempo passar e vi que o senhor conhece mesmo o tema e o livro e o autor. Aliás, a propósito, já ouvi falar várias vezes que a gente não deve confundir a obra com o autor, que são coisas muito diferentes, né? Eu, não conhecendo antes o autor, gostei imensamente do livro. Agora fico com o pé atrás em relação a ele, que deve ser um chato de galocha mesmo, né? É. Mas o que importa é a obra, realmente. O Padre, o senhor se referiu a ele também é assim, né? Um autor, um artista muito importante na França, que se mudou para a Rússia, salvo engano, quando impuseram um imposto contra ricos, eu acho lá, né? Mas, enfim, a obra dele é excepcional e a pessoa dele é maluca, como a gente conhece. Então, não deve se impressionar com isso, porque a obra dele é muito boa mesmo. Gostei demais do livro, que eu não conhecia, não conheço nenhum dos demais livros dele. Gostei especialmente da descrição que ele faz das ruas de Paris, dos locais onde ele viaja, para onde ele vai, a viagem com as paradas que ele faz. Me lembrou um pouco um livro que nós já discutimos aqui no nosso grupo, que é Os Dois Irmãos, do Altum, né? Quando ele faz a descrição do local que a gente não conhece. E no caso do Submissão, eu fui no Google para ver as ruas, onde é que era o quarteirão que ele se referia, muito interessante. Aliás, um outro livro muito interessante, que faz descrição de locais também, e que eu achei um livro primoroso, que valeria a pena o grupo, quem sabe, ler aqui, é A Sombra dos Ventos, Sombra do Vento, salvo engano, do Zafón, o espanhol. Quando ele Espanhol. descreve Barcelona, é uma coisa primorosa. Mas, enfim, neste livro, eu também percebi esse misoginismo do Houellebecq, é bastante visível. Não lembro, procurei aqui, não lembrei, não achei os trechos em que ele fala, por exemplo, quando o François se encontra numa festa, num coquetel, não sei, com aquele jovem professor de direita e que tinha uma professora do lado dele. Ele faz alguma referência menosprezando essa professora em outros trechos também. Mas, enfim, mostra bem esse aspecto da vida dele. Mas eu queria fazer duas perguntinhas para o professor. A primeira é se o autor conhece mesmo esse Huysmans, porque ele fala com tanta ênfase dos livros, da obra dele, e parece que depois eu fui dar uma pesquisada na internet, a obra desse autor, que é do século XIX, 18, enfim, né? Século XIX, né? É uma obra bastante extensa e ele faz referência a vários livros desse autor e do pensamento dele, então eu queria saber se ele conhece mesmo ou se são trechos de internet que ele menciona. E a segunda perguntinha, não sei se faço em seguida, é a seguinte: qual o sentido desse agradecimento que ele faz uma nota a uma professora lá, dizendo que ele não estudou na universidade? Isso
em relação à primeira pergunta, porque afinal das contas ele não sabe nada da vida desse autor mencionado e ele se baseou nela, ou ele não estudou na Sorbonne e o que ele descreve da Sorbonne é orientado dessa professora. Muito obrigado pela atenção. Maravilha, Jorge. Vamos lá. Bom, a primeira pergunta que tu fez, eu acho ela muito interessante porque tem um livro dele que lá na França eles chamam monografia. Toda vez que alguém escreve como se fosse um ensaio sobre um autor, eles chamam de monografia. O Houellebecq ele escreveu uma monografia não sobre o Huysmans, mas sobre o Lovecraft, por exemplo. Então, o Houellebecq ele é um cara que tem, sim, um conhecimento literário muito grande, né? Eu acho que as tuas duas perguntas, elas estão muito ligadas. A vida do Houellebecq foi caótica, assim. É, pai e mãe abandonaram ele com 2 anos, se eu não me engano. Ele foi criado por uma avó, sabe, no interior da França, porque ele foi, simplesmente os pais foram viver a vida e ninguém quis saber dele. Então ele teve uma formação que aqui no Brasil a gente chamaria uma formação de ensino médio, né? Então ele não fez essa formação Acadêmica. acadêmica formal. E aí ele fez isso, esse agradecimento, né, a Agathe Novak Le Chevalier. E ele faz isso porque ali vocês podem ver durante o romance que se falam alguns termos de funcionamento burocrático da universidade, né? Como é que funcionam esses coquetéis? Bom, o próprio coquetel para o qual ele é chamado lá no final, que o reitor quer convidá-lo a voltar para a universidade, esses são coquetéis fechados, né, para os acadêmicos. Então, nesse agradecimento a ele, tá falando sobre essa mulher que possibilitou como se fosse essa análise, essa pesquisa de campo sobre as universidades. Ele não teve formação universitária. E sobre a literatura francesa, ele tem muito conhecimento sobre literatura ocidental, sabe? E francesa principalmente. Eu não vou te dizer que sobre o Rusman, por exemplo, ele tem acesso, ele tem conhecimento sobre toda a obra, né? Mas eu posso te fazer um paralelo. Digamos que ele fosse, se ele fosse um escritor brasileiro do nosso tempo, digamos que ele teria lido bem e bastante da obra do Machado de Assis. Entende? Pode ser que ele não tenha lido tudo do Machado, mas sim, né? Tanto é que tem aquela parte que eu acho que é a parte que melhor dá para fazer. Claro, né? Depois que a gente fica meio acadêmico, a gente vê possibilidade de artigo em tudo, né? Mas, por exemplo, naquela parte em que ele está fazendo a viagem, eu achei muito interessante a relação que ele faz das descrições, que ele está lá num mosteiro, que ele faz as descrições da obra do Rusman quando o Rusman se converte ao catolicismo, né? Sobre como aquela paisagem, né, descrita pelo Rusman foi fundamental para ele ter como se fosse uma transformação, uma grande transformação exegética, sei lá, né? E como ele faz essa boa relação entre o personagem François. Então, ele tem conhecimento muito sobre literatura. Ele lê muito, né? E isso também, se a gente pega o livro do. Eu procurei aqui hoje o dia inteiro, mas eu não achei para mostrar a capa para vocês, porque a capa é uma foto dele, assim, com as geleiras, sabe? Tirada pelo Juremir. É, E ali o Juremir também fala todas as discussões que eles foram tendo sobre literatura ao longo de toda a viagem, né? Então ele tem um bom conhecimento, né? Um conhecimento bom. Ele tem um conhecimento superior a um conhecimento médio, né? De leitores, mas ele não tem essa formação acadêmica. Então acho que as tuas duas perguntas meio que convergem para um problema só, né? Completar. Eu também achei interessante essa mistura que ele faz de personagens da vida política real da França com personagens que ele inventa.
Então, esse que o senhor mencionou aí, que é o atual ministro, primeiro-ministro da Primeiro-ministro. França, que ele menciona no livro, eu não sabia se era real ou não. Os outros mais conhecidos, sim, como Mitterrand e outros que não é. É, Muito mas obrigado. é isso, né? É por isso que eu digo para vocês jogarem Rulebeck e o nome Bayrou, porque eu não lembro, acho que foi agora, não sei se foi no começo de dezembro, que foi a indicação do Macron. Pronto, começou a espalhar de novo matérias dizendo: escritor francês Michel Houellebecq já pronunciava Uhum. que ele seria o primeiro-ministro da França. Então apareceu em G1, tudo, que aí mostra que. Porque é isso, né? Ele pegou o estereótipo do atual primeiro-ministro. Que o atual primeiro-ministro era aquele cara que se dava bem com todo mundo, que Vaselina. vaselina, que não tinha grandes desejos de poder. Tipo, ele sabia que ele não tinha capacidade para se tornar presidente e tal, mas ele estava ali no meio. E de fato, né, nesse sentido, há um paralelo histórico muito interessante, porque a função do Bayrou aqui no Submissão é basicamente a função do Bayrou para o Houellebecq, para o Macron hoje. Obrigado. Imagina. Ô, Jorge, eu coloquei no nosso, viu, Jorge? Eu coloquei no nosso grupo do Clube de Leitura. Eu tenho quase todas as obras dele, só não tenho uma. Eu coloquei a foto da capa e a foto das orelhas dos livros dele, para quem estiver interessado em ler mais uma obra dele ou mais. Vou É só dar uma consultar. olhadinha Obrigado. lá. Vou dar uma Né? olhada. Obrigado. É, Né? só antes de passar a palavra para Renata, esses dois aqui, o Franco falou para vocês ali do estante virtual. Eu acho que esses dois aqui, que são os da editora Sulina, vocês acho que só vão encontrar pela estante virtual, Não tem mais. porque esses aqui são bem esgotados. Mas não são livros caros, né? Mas é isso, né? A Alfaguara decidiu publicar a partir do plataforma. Tanto é que se vocês verem o plataforma que vocês encontram, por exemplo, na Amazon, é essa edição que sai, se eu não me engano, foi ano passado. Saiu o livro plataforma, mas o plataforma é de 2001, que já tinha sido publicado pela Record, né? Então, aí parece que foi um livro novo, né? O último livro que ele de fato escreveu foi o Aniquilar. E aí eles relançaram o plataforma, mas esses aqui nem notícia de relançamento. Não tem mesmo. E aquele, a possibilidade de uma ilha, teve um período aí que só tinha um exemplar, estava R$ 3.200. É. Era o único que tinha. Sabe, Franco, que eu Renata, sempre falo. Renata Manzini, nossa querida amiga Renata, está com a palavra. Funciona? Porque hoje aqui nada funciona. Estão me ouvindo? Estão ouvindo? Boa noite, Rafael. Bom Boa vê-lo noite. novamente. Bom te ver também. Em breve nós vamos ter uma overdose de Rafael na Famages, né, É Rafael? verdade, é verdade. O curso está bombando. Nós, Sério? no primeiro dia não temos mais vaga, viu? Olha aí. Vamos ter que abrir outra turma, ó. O Franco Você O Franco aquele dia falou que queria. está um sucesso. Bom, eu li o Submissão faz tempo, eu li o Submissão pouco depois do lançamento. Eu tenho um amigo que é judeu, que estava indo morar na Europa, ele comprou o livro, leu, ficou muito impressionado, falou: olha, eu vou te deixar de herança, estou indo morar em Portugal, eu vou te deixar o Submissão de herança, porque ele, assim, duplamente alarmado com essa intuição do Houellebecq. Depois eu li serotonina, que no grupo eu coloquei que é dopamina, eu troquei aí os neurotransmissores. Mas aí eu li o serotonina e é muito impressionante que, de novo, ele antecipa aquela revolta dos agricultores franceses, né? Então, um pouco antes ele publica o serotonina, em que tem o episódio lá dos tratoristas que param tudo, etc. e tal. Então, eu fico com essa impressão de que o Houellebecq, talvez exatamente por não ser acadêmico, ou seja, por não estar analisando de forma
formatada por um pensamento científico e metódico, né? E sendo artista, ele tem essa meio que uma antena para o seu próprio tempo e acabe captando essas tendências que, quando a gente olha para o passado, a gente vê muito isso na arte, né? A arte, nas suas várias formas, antecipando os ventos de novos acontecimentos. Então, eu fiquei com essa impressão dele ter uma forte intuição para correntes sociais. E como você disse, ele constrói a trama de uma forma muito engenhosa, né? O engenho dele na construção da trama, principalmente no Submissão. O Serotonina eu achei um livro um pouco mais menos entusiasmante, mas em suma bem construído. Então esse lado polêmico dele com a academia, que talvez decorra até de uma própria frustração, né? A pessoa não foi para o mundo acadêmico, entra em guerra com essa outra visão, mas traz assim essa possibilidade de abertura para uma visão diferente, problemática às vezes, porque eu, como mulher, eu tenho uma visão progressista da realidade, então essa misoginia dele às vezes incomoda, mas a gente precisa ser incomodado, né? A literatura de vez em quando precisa incomodar a gente também para enxergar as contradições do progressismo que ele aponta são muito interessantes, né? Então essa foi a minha impressão do Houellebecq, uma pessoa muito intuitiva, muito antena mesmo. Não sei se você concorda com isso. Não, olha, eu não coloco uma vírgula a mais do que tu falou, Renata. E assim, eu acho que só vou salientar uma coisa que tu falou ali no começo, e aí partir de uma experiência muito pessoal, na época que eu estava no doutorado em História, que lá pelas tantas eu estava vendo que a tese não ia, e aí a minha orientadora falou bem assim, se a tese não tá indo, talvez tu tenha que fazer a seguinte reflexão. Será que tu não está tentando enfiar a tua fonte dentro da teoria que tu está tentando usar? Porque a tua fonte não conhece essa teoria. E aí aquilo foi aquele banho de água fria, que é exatamente isso que tu disse, que eu também penso em relação a muitas análises, nem só acadêmicas, mas também às vezes jornalísticas, né? Que assim, ó, fala, é que eu acredito nisso, só que não está entrando, a realidade social não está entrando aqui nessa teoria, nesse método. E eu concordo contigo, que eu acho que o Houellebecq, ele, até por esse jeito dele, assim, eu não voto, eu não acredito na direita, eu não acredito na esquerda, eu não acredito em ninguém, ele meio que tira qualquer tipo de possibilidade de direcionamento teórico, metodológico, e talvez às vezes isso, a realidade social se torne muito mais perceptível para um cara como ele, né? Nossa, mas tudo que tu falou, assim, ó, eu assino muito embaixo, assim, em todos os pontos. E eu acho que é justamente isso. Eu acho assim, ele é desprovido, né? Vamos usar essa palavra, acho que é melhor. Ele é desprovido de toda uma teoria de entendimento sobre o mundo, né? Uma ética, alguma coisa que direciona como ele quer que as coisas sejam. E como ele não tem isso, ele percebe como as coisas são. E aí ele antecipa, né? Porque é isso, é impressionante como ele consegue nos livros dele antecipar, como tu mesmo citou, eventos que vão eclodir daqui 1 ano, 2, 3 anos, né? Aí parece que ele tem uma bola de cristal, né, em casa. Então, assim, o que vai acontecer daqui 3 anos na França? Eu vou escrever um romance agora. Melhor que ele só os Simpsons, né? Os Simpsons acertam tudo. Bom, eu não sei se vocês viram o último meme dos Simpsons, que parece que os Simpsons colocaram um Donald Trump morto, né? Aí pegaram esse frame de um episódio bem antigo do Donald Trump morto. Daí a legenda é: pessoal, não vamos desesperar. Basta esperar, que os Simpsons nunca erram. Os Ô, Simpsons Rafael, ô, acertam tudo. Pedro, eu
Eu acho que tem um livro dele que ele toca um pouco nesse assunto. Eu acho que ele pratica com muita fidelidade o ócio. E quem pratica o ócio com profundidade consegue ficar observando o que as outras pessoas que têm um monte de coisa para fazer não conseguem ver porque não tem tempo. Então, quem pratica o ócio consegue ficar parado, sentado num banco de uma praça, olhando por que essas pessoas, algumas vão para a esquerda, outras vão para a direita, outras ficam paradas. E é dessa, para quem tem uma visão bem legal e tem tempo de análise, você consegue pegar uma percepção do que está começando a acontecer e do que pode acontecer. Né? Você acha a Renata falou muito bem, acho que tem muito disso aí no dele. Ele tem um livro dele que é uma vagabundagem só, o cara fica dentro de uma casa o tempo inteiro, não lembro qual livro que é, mas o cara fica lá, enfiado dentro da casa o tempo inteiro. Vamos passar para o nosso amigo Antônio Torres, que vai Só abrir deixa a eu fazer câmera para a um gente poder comentário. olhar aquele sorriso maravilhoso que ele tem. Deixa eu só fazer um comentário antes do Antônio Pois falar. não. Fala, Rafael. E que isso para mim é muito interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui um livro. Ahn, Tem primeiro, né? Na França, os escritores ganham dinheiro, né? Eles não precisam ficar trabalhando em outras coisas para escrever. Então, esse ócio dele é o fato de que ele vende bem e ele pode escrever um livro a cada 2, 3 anos, e nesses 2, 3 anos ele pode sentar num café e observar. E aí tem um livro, eu não estou achando aqui, que é um escritor francês, é, muito experimental, que se chama, deixa eu ver aqui, deixa eu só pesquisar, que se chama acho que 24 horas. É, o nome dele é Georges Perec. Alguém já ouviu falar? É, cadê aqui o nome do livro? É, aqui, ó. Esse livro é 75. Ele tem 60 páginas. E ele pega e ele fica um dia inteiro sentado num bistrô e ele fica descrevendo o que ele vê pela janela. Ele fica descrevendo ali durante um dia inteiro o que acontece na janela do bistrô. Ele é muito interessante, chama Georges Perec, o nome do autor. Mas enfim, é porque a hora que estava falando eu lembrei dele. Muito bom. Ah, e a Renata colocou aqui, gente, A Sociedade do Cansaço do Byung-Chul Han é incrível. E indico também, não sei se a Renata viu esse documentário, tem um documentário que chama A Sociedade do Cansaço, que mostra a vida do Byung-Chul Han e da onde ele foi tirando essas ideias. Então é ele passeando por Berlim e pela Coreia do Sul, analisando lá um rito funerário sul-coreano, que aí ali ele fala que vendo essas imagens ele foi refletindo e que é onde ele tira as ideias para escrever A Sociedade do Cansaço. É maravilhoso também. Tem no Google, né, no YouTube. Agora sim, desculpa. Fala, Antônio. Antônio Torres, está com a palavra da pessoa fazer a sua ou suas indagações. Se puder abrir a câmera, Vou abrir, pronto, pronto. Eu queria ficar escondido um pouquinho, mas aqui ninguém se esconde, e isso é muito interessante. As observações são absolutamente ligeiras, porque todos querem fazer dar sua. Mas a primeira observação é a seguinte: eu detesto conhecer o autor do livro. Eu tenho horror. Eu tenho um verdadeiro horror, porque o autor do livro me obriga a ler, ou reler, ou ver que o que eu li não era aquilo que eu pensava. Enfim, ele destrói o conhecimento do autor, destrói o meu sonho. É, Destrói o meu sonho. E eu tenho alguma razão, porque Fernando Pessoa, por exemplo, era um racista infernal. Infernal.
E nós que somos do mundo jurídico, né? Montesquieu era horrível. Ele detestava, ainda bem que o meu nariz não tem a negritude integral e daqui horrorizava Montesquieu. Mas eu não conheci Montesquieu, é claro, né? Então, como eu não conheci Oscar Wilde, como eu não conheci Hemingway. E por que que eu estou falando nesses senhores? Porque eu quero a sua impressão em, em três livros. Submissão, né? William Beck, com Winston, absolutamente idiosincrásico, desanimado com o mundo, com a vida, e no final eu vou usar uma ligeira discordância. Eu acho que ele aceitou. Eu acho que a submissão não é da mulher, a submissão é dele ao sistema. Bom, mas aí já eu não quero aqui quem vai nos ilustrar Rafael Bassi, deve ser Bassi, né? Italiano. Se fala italiano, qua. Mas o fato é que eu queria uma comparação sua entre o Winston, do 1984, do senhor Eric Blair, que é o pessoal sabe que ele se chama já chamava-se, né? Eric Blair, e dos quatro personagens da Insustentável Leveza do Ser do Kundera, que todos eles são nostálgicos, idiosincrásicos, desanimados, e no caso do, de submissão, isso está acontecendo agora. E eu cheguei a ver isso porque o mundo islâmico está se mudando para Paris. Eu cheguei a ver isso em Londres, não exatamente com o mundo islâmico propriamente dito, mas com os egípcios, porque eles me confundiam com egípcios e vinham falar em árabe comigo e tal. Bom, mas isso tudo para justificar a indagação. Qual é a comparação que se faz entre o François, o Hollenberg e os quatro, o Thomas, a Teresa, do A Insustentável Leveza do Ser, e o Winston, do 1984, porque eu vi um ponto muito importante de comparação entre eles. São todos idiosincrásicos, nostálgicos, desanimados, e o mundo é perdido para eles. E eu chamei Hemingway e Oscar Wilde por razões óbvias. Inclusive, o Hemingway eh, cometeu suicídio, né? Quer dizer, aí está a minha indagação é essa, eu fiz o mais rápido que pude para não tomar o tempo alheio. Ah, mas foi ótimo. Ah, Foi a mais difícil, Antônio. um minutinho, Rafael, eu esqueci do principal. Gostei muito de ouvi-lo, viu? Gostei muito da sua análise e gostei muito de ter tido a coragem de dizer, olha, eu discordei de você. Eu acho que no final ele se entrega e a submissão é dele. Essas são as minhas observações. Desculpe Ótimo, se eu perfeito. passei do tempo mínimo para que eu não me torne tão antipático quanto Fernando Pessoa, quanto Sartre. Sartre era um chato. A Simone de Beauvoir tinha toda a razão, que ele era chatíssimo. Ninguém aguentava aquele sujeito. E a Simone, bom, assim vai. Desculpe mais uma vez. Não, mas fica tranquilo, Antônio. A gente tem até às 11 e pouco, é isso, Franco? Vamos lá, eu vou usar um pouquinho do que a Pouco da Renata. noite ou da manhã? Olha, 23 horas ou 11 e pouco? para mim, quanto tempo tiver, melhor. Eu vou usar um pouquinho do que a Renata falou com aquilo que tu começou falando, Antônio. Acho que saber todas essas informações de um cara como Rui Lebeck faz com que a gente analise o texto de outra maneira. Na outra, na outra vez que eu participei, que aí era da APA Magis, né?
do clube de leitura, e eu lembro que foi até eu e o Franco ficamos conversando sobre isso. Eu fiz a minha formação aqui com o professor Assis Brasil, e a oficina dele, eu sempre digo que ela me serviu para ler melhor. Não foi para, eu saí dali escritor. Não. Eu saí dali um cara que hoje leio o texto com muito mais habilidade, né? Então a Renata falou assim: ó, às vezes a gente precisa levar um choque, às vezes a gente precisa contrastar com a obra, né? E eu acho que o Houellebecq tem esse caminho, porque são caminhos distintos, né? Eu vou citar aqui, porque faleceu recentemente, com 99 anos, o Dalton Trevisan, e o Dalton Trevisan não falava nada, né? De vez em quando ele publicava no meio da coletânea dele, dizendo assim, o autor não interessa, só o que interessa é a obra, né? Então, e tanto é que se vocês puderem ver, saiu na revista Piauí deste mês, saiu uma carta que ele enviou em 90 ou 91 para o Otto Maria Carpo, que era amigo dele, e uma carta datilografada e assinada por ele, eles colocaram como facsímile, que é lindíssima. Tá lá na última página da revista Piauí. Então, enfim, o Houellebecq não é um cara que se esconde, né? Então é por isso que eu acho que a vida dele é uma vida que, bom, se tudo que esse cara fala e faz, eu pelo menos me sinto desafiado, falo assim, tá, então peraí, deixa eu ver onde é que isso tá aqui na entrelinha. Entende? Então é quase como se fosse. Eu, pelo menos, né, encaro sempre a literatura como esse grande jogo, né? Eu quero ver o que tá ali. E aí eu acho que o Houellebecq é isso que a Renata falou, assim, ó, eu sou progressista, eu penso isso, 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 isso. Tá, então eu preciso ver esse texto e esse texto vai me chocar também, né? Esse texto vai me dar uma paulada, eu tenho que pensar sobre ele. A segunda coisa que tu falou, eu vou inverter, porque eu acho que eu vou demorar mais na comparação que tu pediu para eu fazer. Eu acho que ele vai se submeter no final, mas eu achei muito interessante essa estratégia literária do Houellebecq no último capítulo. Eu tenho certeza absoluta que o François vai falar assim, ok, eu vou aceitar esses 10 mil euros por mês, vou aceitar essa primeira esposa novinha, e eu acho que vão vir outras mais, porque eu vou ter 10 mil euros, e vou aceitar dar o meu curso na Sorbonne Islâmica. Mas eu achei muito interessante a estratégia dele de colocar isso num. Olha, até aqui eu contei a história que aconteceu. Nesse último capítulo, eu falei assim: ó, daqui 2 semanas eu ligarei para ele. E eu falarei que eu aceitarei o emprego. E aí me abre assim na cabeça de leitor, daquele que fica imaginando a cena. Bom, ele tem 2 semanas. É óbvio que todo o direcionamento do livro me fala que ele vai se submeter. Mas eu acho que ele literariamente foi genial ali ao colocar esse último capítulo no futuro, porque significa que toda vez que a gente terminar a última linha, significa que aquele personagem tem 2 semanas para pensar algo que a gente não vai saber, né? Ele deixou isso em aberto. Vai que tem um relampejo de consciência ali, fala, não, não, agora eu vou escrever contra isso. Mas não sabemos, né? Eu acho também. Eu acho que o teor do livro fala que ele vai se submeter. Mas eu acho que tem ali 2 semanas de reflexão. E a tua pergunta de comparação, eu vou fazer uma comparação, obviamente, de opinião, porque a última vez que eu li A Insustentável Leveza do Ser foi em 2019 e o 1984 foi num evento de um centro cultural que eu participei aqui, mediando uma conversa também, em 2016. Então vamos lá, que eu estou quase completando 10 anos da última leitura. Eu vejo, e acho que tu mesmo direcionou isso muito bem, eu acho que são personagens
que são todos eles têm uma meio uma mesma base de construção. Isso. São pessoas num mundo perdido, né? Se tu pega um Winston, ele tá num mundo distópico, né? Se tu pega os personagens do Kundera, são personagens que estão num momento drástico da dominação da ditadura comunista, né? E, bom, enfim, o François está vivendo essa confusão para uma França que sempre se vangloriou dessa laicidade e dessa ideia de uma vida privada, hiper privada, sem que ninguém meta o bedelho. E aí eu tento fazer também uma comparação de autores, né? Se a gente pega o Orwell, a gente sabe que ele teve problemas muito grandes políticos, né? Ele foi um apoiador da União Soviética, só que aí ele descobriu a ditadura stalinista, né? Tanto é que a Fazenda dos Animais, né, que finalmente agora veio traduzido com o nome certo, que é a Fazenda dos Animais, né, que a gente... Como é que era o nome que tinha? Revolução dos Bichos. Revolução dos Bichos. Todos os bichos. Foi usado pelo bloco capitalista como propaganda anticomunista na Guerra Fria, mas na realidade o Orwell ele teceu uma crítica como qualquer tipo de totalitarismo. E aí, se a gente vê os relatos, principalmente os textos que o Orwell escreveu em jornais, mesmo tendo rompido com a União Soviética por causa do stalinismo, ele se autodeclarava um socialista democrático. Agora, pensa que nós estamos falando de um cara vivendo nos anos 40, e aí tem toda aquela ideia de, puxa, eu defendi essa ideia e daí de repente eu descobri a verdade. É óbvio que o autor também entra naquele processo de crise, né? Jorge Amado passou por isso nos anos 50, depois do Stalin com o Khrushchev e a desestalinização. O Jorge Amado entrou numa crise profunda, né? Por ter sido apoiador do regime. O Kundera foi expulso, ele era professor universitário, né? E ele foi se exilar na França por causa do regime soviético. E, enfim, o Rui Lebec é esse sujeito aí ateorizado, né? Usando a discussão que a gente fez com a Renata, sem uma teoria por trás do pensamento dele. Então eu acho que são autores que obviamente têm vidas com grandes crises existenciais, né? E que isso direciona a construção das suas personagens. Então, acho que o que une todos esses personagens são personagens que são construídos em momentos de grande crise. É, Eu gosto muito da teoria do Durkheim, que ele fala sobre o momento da quebra, né, da norma, que ele chama de anomia, né, que vem do grego. Então, que é a quebra da norma que direciona a ação, né? O Durkheim criou essa teoria lá no início do século XX, da anomia. Então eu vejo essa ideia muito forte de que nessas três obras que tu citou, aparecem momentos de quebra de uma norma social. Então isso une esses três personagens. Mas aí vocês me ajudem também, porque como eu disse faz muito tempo, eu acho que no caso dos personagens do Kundera, há uma tentativa de manter essa vida privada além desse problema social, ou uma esperança por esses personagens de viverem a vida, né? Porque, bem ou mal, a insustentável leveza do ser também fala muito sobre a realização amorosa, né? Então eu acho que são personagens que tentam manter a parte privada da vida, né? Mesmo com essa quebra da norma. Eu acho que o François vai ser um cara que vai acabar aceitando fazer parte dessa mudança.
E eu não sei, me parece que o Winston foi um cara que meio que nunca aceitou aquilo muito fortemente. Foi um cara que desde o começo ele tava ali falando assim, puxa, mas isso tá errado. Ele era aquela pessoa que desde o início do romance falou assim, não, mas isso aqui não tá certo, né? Então ele meio que tenta subverter aquilo que tá. Olha, Antônio, Não, da e está próxima vez você muito me avisa em bem. antecedência se o Antônio vai participar, que eu fiquei agora. Eu estou muito satisfeito com a sua resposta, porque ela me criou um problema filosófico aqui, porque você disse que ele está perdido, o mundo, nesse mundo perdido. Você falou nesse mundo perdido, eu acho que a expressão foi essa. Uhum. Perdido no mundo. É o Uhum. mundo que está perdido, ele que está perdido no mundo. Que é a É, grande questão, que ele não se coloca, ele não é. se põe, ele não cabe naquelas dimensões. Uhum. E isso acontece com todos esses. E informação, não, desculpe, uma lembrança. A Insustentável Leveza do Ser foi lançado, sabe quando? Em 1984. 84, né? É isso que eu 1984. tava Olha pensando. só que coisa sensacional. Eu não perco uma oportunidade de recolher os estilhaços do acaso. Eu adoro também. Eu Eu adoro. quero, eu quero agradecer, porque a conversa não vai terminar aqui, eu sei. Não. Você vai ficar pensando, mas que idiota esse cara, como é que ele pode pensar isso, etc. Mas o fato é que eu também vou ficar pensando, como é que você pensou isso? Então É, vou. Ó, já que tu gosta dos estilhaços do acaso, a hora que eu vi que tu tava entrando, a primeira coisa que me veio na cabeça é que tem um Antônio Torres que é membro da Academia Brasileira de Letras. eu o conheci, por isso os livros dele, para mim, perderam todo o valor literário, não adianta. Eu o conheço, o Antônio Torres, e eu disse, você roubou meu nome. Aí ele disse assim, mas eu sou mais velho que você, você roubou o meu. Ele Acabou falou o assim, argumento. cara, mas é interessante isso. Bom, muito obrigado por Eu que ter agradeço. perdido seu tempo Imagino. respondendo indagações tão difusas e tão confusas ao O mesmo. problema disso é agora eu vou ter que pegar aqui a Insustentável Leveza do Ser em 1984 e levar ali para a mesinha da cama de novo. Eu vou ter que fazer isso de novo. Se você tiver edição, Rafael, em que Eric Fromm faz o pós-fácil, é muito interessante, Uhum. porque tanto no prefácio, que é feito por alguém que é muito importante também, que agora me foge a memória, mas é o pós-fácio do Eric Fromm. E eles ambos se complementam dizendo que o Orwell, ele, na realidade, ele estava dando um aviso. Ele É, não estava dando um conselho, ele estava dando um aviso. é. Eu vou Prometo não procurar falar. esses textos aí. Prometo não Legal. falar mais. Assim, se você não tiver, eu tiro cópia e te mando, porque Ótimo, vale a então. pena, vale a pena. Ótimo, ótimo. Eu que Obrigado. agradeço. Eu Eu- que agradeço. obrigado aos meus companheiros pela paciência de terem esperado eu acabar com as minhas sandices. Antônio, é sempre um prazer tê-lo aqui. Só para completar o questionamento, também podia. Eu estou lendo agora Fahrenheit 451, e a mesma situação é com Montag. É a mesma situação, está na metade do livro, a mesma situação com o Montag, que estava dentro do esquema e que está questionando o esquema. Está questionando o esquema. Rafael, só vou fazer o último comentário, porque eu terminei de ler o livro no dia 22 agora desse mês, né? Reler. E aí eu fiquei pensando o seguinte, puxa vida, né? Todo mundo lá no livro pensando que a vitória da fraternidade muçulmana ia ser uma desgraça absolutamente total, na verdade. E até que não foi muito, muitas modificações, principalmente no sistema educacional, costumes, tal, né?
Agora, vou dizer uma coisa: eu não queria estar na pele dos americanos com a posse do Trump há 2 dias. Nós que nem estamos lá, eu sempre fui a favor da votação do presidente americano ser uma votação de todo mundo. O mundo inteiro devia ter direito a votar, porque ele assou o nariz lá e inunda aqui, na verdade, é uma verdadeira. Agora, aquilo sim, certo? Não é uma fraternidade muçulmana, mas é uma fraternidade de matar uma coisa pior que a outra, na verdade? Que o pessoal não tem nem ideia do que fazer. Já, a medida de ontem de acabar com todo o dinheiro de todos os planos, um negócio em 2 páginas, uma generalidade para destruir toda uma política, eu vou dizer assim, sei lá, pelo menos de décadas, não sei nem se centenária, na verdade, de integração. É o fim da picada, né? É o fim da picada, né? Essa é demais. E Rafael, o, estou descendo e todo aqui, em nome de os todo mundo, e vou feedback. dar a palavra para você fazer os seus últimos comentários e a gente encerra. Está com a palavra, Rafael. Muito Só obrigado, um foi detalhe, maravilhoso. doutor Cocuza, vai anunciar os próximos livros? Ah, sim, nós já temos então, só mais uma. Nós temos já coloquei lá colocamos no grupo, né? Eu não, colocamos no grupo. O próximo Teve. encontro é a Hora dos Ruminantes, que o nosso colega o Jorge falou que só achou um exemplar, tinha só mais um exemplar onde ele foi. Onde você foi comprar, Jorge? A Na Livraria da Vida. livraria da Vila. Só tinha Ali. mais um exemplar. Aí eu indiquei aqui, eu comprei hoje vários livros lá do Clube da Pamage, da AMB, no site Estante Virtual, e você encontra, às vezes não muitos novos, mas assim, usados em ótimo estado e tal. Então vale muito a pena. Então, esse aí, A Hora dos Ruminantes, é o livro do Carnaval, hein? Pega, coloca a fantasia, que nós vamos nos encontrar dia 26 de fevereiro, quarta-feira de carnaval. E depois vamos sair daqui e já vamos em bloco para a avenida. É, Depois nós vamos ter a vegetariana, dia 26 de março. Já conseguimos já fechar com a professora, que eu não lembro o nome, você lembra o nome, Bonitinho? Não, não, não. Em uma alguma coisa, são 3 nominhos É, pequenininhos, mas ela é muito boa. Ela é professora de letras e, perdão, professora de idioma e literatura sul-coreana da USP. Ela é formada lá na Coreia do Sul, com pós-graduação, doutorado aí pelo mundo inteiro, e aqui também na USP, acho que pós-doutorado aqui, é professora da USP, e aceitou o nosso convite. Então, para os próximos 2 meses, Hora dos Ruminantes e a Vegetariana. E já temos a programação também dos outros meses, que é O Diabo, da Marina Tisvatai, Tisvetaeva, Dias de Abandono de Helena Ferrante e O Poder e a Glória de Garranguin. Certinho? Está tudo lá no grupinho para vocês. Rafael está com a palavra para as últimas considerações. Fique à vontade, tem mais 2 horas para falar. Maravilha, era isso que eu ia perguntar. A Daniela e a Renata falaram que o livro que vocês vão ler aqui está na Amazon. Tem na Amazon. Eu não recomendo a Amazon, porque se depender de mim, aquele cara não vai ficar trilionário na vida, porque ele é uma desgraça contra o mundo literário do mundo inteiro. Aquele cara tinha que. Ele e mais uma corja que estão por aí, que estão acabando com todas as livrarias, tinham que sumir do planeta. Porque eu aposto que ele tenha lido qualquer coisa além do manual de apostila de faculdade que ele fez, se é que fez, certo? Mas está aqui a dica da É que Amazon, para leu, quem né? gosta. É que leu também. Pode ser que eu não tenha lido nem esse. Não, o negócio é ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Se me permitem, este segredo eu posso desvendar. Não é ele que lê, ele manda alguém ler. É É, verdade. É claro, ele não tem condição de. E É essa paguem, análise que acabamos de olha, fazer. Antônio, ele paga em dobro se ele não tiver que ouvir a leitura. é verdade, é verdade. Bom, Pega a pessoal, palavra, Rafael, para suas obrigado. considerações finais, fique à vontade. Eu quero agradecer novamente. Eu sei que são associações diferentes, mas eu fiquei muito feliz em poder voltar a discutir com vocês. Lá na APA Mais eu só encontrei a Renata e o Franco. Agradecer mais uma vez pelo convite.
Agradecer ao Antônio Clementin, que maravilhosamente bem faz esse meio de campo. Ele é maravilhoso, a gente manda a resposta, a pergunta, ele manda a resposta na hora, ele é fantástico. É, e dizer que da próxima vez vocês me avisem se o Antônio vai estar aí, porque daí eu tenho que me preparar um pouco mais, porque as perguntas dele não são tão fáceis assim. Eu vou E pedir o meu xará para vir no meu lugar. isso, isso. E o Franco falou uma coisa, e ele tinha dito isso também no nosso outro encontro, que eu também considero muito, foi de todas as coisas muito ruins que a pandemia nos trouxe, a coisa boa que ela nos trouxe foi aprender a usar o Zoom, e, e graças a isso, ó, a gente tem pessoas aqui do Brasil inteiro, e principalmente, né, quarta-feira, 9 da noite, falando de literatura, que eu acho que é a coisa mais legal que tem, né? É como se a gente tivesse todo mundo aqui compartilhando uma coisa, um ao lado do outro, mesmo estando em estados diferentes, e esse país é gigantesco, então isso significa que tem gente que está a 4, 5, 6 mil quilômetros de distância um do outro, mas a literatura consegue ter esse poder agregador, né? Então, agradecer ao Zoom que nos permite isso. E eu espero que vocês continuem nesse. Eu já falei isso na Apamages também. Eu acho uma ação incrível de vocês, a manutenção de clubes de leitura. Continuem com isso. Espero poder vê-los novamente, participar de outros projetos, porque assim, ó, o público que vocês conseguem reunir nesses clubes de leitura é um público maravilhoso, assim. Eu fico impressionado da grandeza que a gente consegue fazer em 2 horas, uma vez por mês. Muito obrigado. Só queria, só queria fazer um registro aqui de um crédito importante. Nós estivemos aqui com a Cíntia Moscovici debatendo O Exército de um Homem Só, do Moacir Clear, e foi ela que nos indicou o Rafael Bassi. Ah, olha aí que maravilha. E Que eu vou alegria. falar mais uma coisinha também interessante, da gente ficar até mais tarde. Lá na Pamages, também fui eu que sugeri uma obra do Miyakoto. E fizemos contato com o Miyakoto e ele foi o palestrante do livro dele e fez a palestra lá de Moçambique. E nós terminamos aqui, lá, Renata, me ajuda aí, foi umas 11 horas mais ou menos, e acho que era 1 ou 2 da manhã, lá em Moçambique, ele estava com a gente ainda, animadíssimo, conversando. Foi muito legal, muito legal. O Miyakoto é maravilhoso, né? Nossa, mas Permite 2 minutos. fique à vontade. Eu, eu tenho uma história com o Miyakoto que é maravilhosa, porque em 2016 eu fui fazer um curso em Buenos Aires, organizado por aquele sul-africano, o Coetzee, o que ganhou o Nobel e tal. E aí ele trazia dois professores para dar aula, e um desses professores foi o Miyakoto. Então eu tive a experiência de passar 2 semanas com o Miyakoto, e como eu falava português, né, e conhecia a cidade, eu fui apresentando a cidade para ele, e no meu livro, ele escreveu um abraço para o meu amigo portenho. Olha E que aí, legal, ó, hein? aquilo lá, ele é uma pessoa que é um doce de criatura. Eu acho que é uma das pessoas mais doces que eu já vi no meio literário é o Miyakoto. Olha, Ele eu é só o sinto que. anti-Houellebecq, porque ele consegue ser melhor que a obra. Como Exatamente. pessoa, assim, né? Ele é encantador, assim. Ele é Eu, encantador. Essa é a é, palavra. Ele é encantador. e- eu só sinto que ele não tem levado o prêmio Nobel até hoje. Ainda. Ainda, né? Estamos na Mas, torcida por ele. olha, eu tenho há anos falado que em português ele vai ser um dos próximos. Eu tenho certeza disso. Com certeza. Pessoal, quero Clementim, agradecer. só um instantinho, Clementim, o Jorge disse que não está no grupo de WhatsApp. Eu não sei se alguém pode incluí-lo, anotar o Posso, celular dele. posso incluir. É, Jorge. Jorge, coloque o seu telefone no chat. Não, manda o telefone pelo e-mail, que aí eu faço a inclusão amanhã cedo. Eu O posso e-mail do pôr Clube de aqui. Leitura. Aí, Ah, tá bom.
Se você Mas colocar aqui, fica mais fácil, Clementina, daí você anota. Tá. Põe no chat aqui, Jorge. Olha, meninas, nada de ficar telefonando pro Jorge, hein? A mulher dele é muito brava. pode ligar, pode ligar. Eu Tá peguei anotado. aqui, ó. Ah, mas você é de São Paulo, né, Jorge? Só. Perfeito. E de novo, o dia que eu for para São Paulo, eu vou avisar vocês e a gente se vê, hein? Rafael, você sabe que você tem um parente aqui que tem uma casa, uma churrascaria chamada Bassi, né? É a Só que parte rica da família. a gente não ganha o suficiente para poder conhecer, mas eu conheço outros lugares que a gente consegue tomar um chopp bom, um vinho bom e comer uma carninha. Maravilha, perfeito. Porque essa parte eu nem conheço, de tão rica, a gente se separou na chegada já. Mas eu Com vou certeza. visitar vocês aí, sim. Pessoal, muito obrigado a todos. Espero encontrá-los aí na véspera do Carnaval, quarta-feira anterior ao Carnaval, tá bom? Boa Grande noite. abraço para todos. Vamos Muito ver. obrigado, Obrigada, Rafael. Foi Cucuzza. demais. Obrigada, Rafael. Tchau, tchau. Pessoal.